Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Giovana e sejam bem-vindos a mais um episódio do quadro Fora de Série, que é um espaço para a gente falar um pouquinho sobre tudo, mas com um olhar fora do comum. E hoje eu estou aqui com um casal que dedicou anos da sua vida à educação, hoje estão aí aproveitando a aposentadoria juntos e vão contar um pouquinho da sua trajetória nessa área que é tão bonita. Então, sejam muito bem-vindos, Thalia e professor Vilmar. Muito obrigada por terem aceitado o meu convite. Tá, nós é que agradecemos, né, de estar aqui, de você lembrar de nós, né? Hoje aposentado, mas não isolado, né? Estamos presente. Eu agradeço, né, o convite, né, através do Vilmar, e eu acho assim, é maravilhoso você ter um dia assim, e para alguém conhecer a tua história, né, tua trajetória, porque você se aposenta e parece que acaba tudo por ali, mas não é. Nós temos muitas memórias, muitas coisas Sim. boas que aconteceram nesses anos que trabalhamos como servidores públicos, né? Sim. É, não é porque estão aposentados agora, né, que apaga toda a trajetória que Não, vocês tiveram não. aí e quantas vidas que marcaram, quantos alunos que formaram. Então eu quero que, para começar, vocês falem um pouco, de onde começou a vida de vocês, né? Então, como foi a infância, onde vocês nasceram. Bem, eu, né, como descendente de agricultores, nasci e me criei na roça, né? Meus pais eram agricultores, sempre foram lá no interior de Francisco Beltrão, numa localidade, num distrito, né, comunidade chamada Jacutinga, aonde eu fiz o meu início meus estudos lá até o fundamental, até a oitava série, na época eu estudei lá, né? Estudava de manhã, trabalhava à tarde na roça, então fazia 5 quilômetros a pé para mim poder estudar, né? Então era bastante sofrido, mas não desisti, nunca desisti. Eu tinha meu intuito era realmente seguir o estudo, não era só fazer aquilo ali, eu queria mais, eu gostava da roça, mas não era aquilo que eu queria, não era, apesar de hoje estar de volta na roça, mas é diferente, né? Então, de lá eu fiz esse início e concluí o curso no fundamental. E aí, né, quando queria continuar estudando, eu não tinha mais, né, eu tinha que voltar para a roça, parar de estudar, ou tinha que sair de casa, tinha que ir embora, não tinha mais como eu continuar assim lá. Aí tremendo na base, né, porque na época a família era bastante rígida, o pai e a mãe, apesar de ser, assim, muito carinhosos com a gente, mas, exigiam bastante e a gente tinha que trabalhar, não tinha aquilo que a gente queria, não era, assim, com as facilidades que tem hoje. E eu lembro até hoje, um momento onde eu e o pai roçando uma capoeira, né, que a gente falava de capoeira, que é um mato lá para fazer uma roça, e aí nós paramos um pouco para descansar, eu tremendo na base, como diz, com medo de o pai dizer não, e aí eu falei com ele. Eu falei para ele, nós 2 sozinho, eu falei: "Pai, eu vou terminar o ensino fundamental e eu quero continuar estudando. Eu preciso ir para a cidade". E Francisco Beltrão é 30 quilômetros de distância, então e não tinha transporte, não tinha como, eu tinha que morar na cidade, né. Daí ele falou assim, ele parou, pensou, disse: "Mas é isso que tu quer?" Daí eu disse: "É isso que eu quero". Meu pai era analfabeto, mas era, assim, muito inteligente para a situação que ele era, porque ele era tinha um discernimento, assim, muito grande, né, e ele Uhum. apoiava o estudo, exigia, né, como ele dizia: "Se um dia eu estiver aqui na escola por causa de você estar incomodando o professor, vocês vão levar né, ou vão sair da escola, vão vir para a roça então a gente respeitava e fazia tudo aquilo que tinha que ser. Aí ele me falou: "É isso que tu quer?" Eu disse: "É isso que eu quero. Eu quero continuar estudando. Só que para mim estudar e fazer o ensino médio, eu preciso ir para a cidade, porque aqui não tem transporte". Daí ele disse: "Mas como é que tu vai morar em Beltrão? Não tem onde morar lá. E eu não tenho dinheiro para sustentar você lá". Foi de cara, assim, ele já falou, né. Daí eu tinha meu irmão em Quedas do Iguaçu que morava na cidade, que tinha estudado já um pouco também, estava trabalhando numa empresa lá à época Giacometti Marudin, lá em Quedas do Iguaçu. Aí eu falei com ele, ele veio pelo Natal passear lá em casa, e aí eu falei com ele se eu não podia ir morar com eles, isso para mim continuar estudando.
Daí ele disse: "Olha, por um tempo dá para você morar lá até você arrumar um emprego, uma hora que você arrumar um emprego, você tem que ir pra uma pensão daí ou aí arrumar uma casa para morar". E aí a empresa tinha pensão dos trabalhadores onde trabalhavam lá. Eu fiquei feliz da vida daí, né. Uhum. Aí o pai concordou, a mãe concordou também, né, e aí nós só e aí eu fui. Aí ele veio, né, e aí eu fui daí em janeiro, já final de janeiro, fui para Quez do Iguaçu, isso em 82, em 1982. E aí eu comecei a estudar lá no ensino médio, né. E esse foi o meu início da minha trajetória. Não sei se a Thalia quer depois eu continuo, né, pra não ficar só eu Ah, falando aqui. eu, eu vim da região de 13 de Maio, Rio Grande do Sul, eu nasci lá, né? Eu sou gaúcha, então eu tenho belas recordações da minha infância de como foi essa mudança, né? Num caminhão, trazendo a mudança num caminhão pequeno. As pessoas tinham poucas coisas, né? E veio até vaca, né? Meu pai trouxe para ter o leite para a gente, né? Então, nós chegamos em Santa Helena em 1970, ali na localidade do Correia Porto, né? Que era uma região quase toda de mato ainda, fazenda de gado. E eu lembro que eu só falava alemão, né? Eu vim de uma região, né, que meus avós, tios, era uma colônia de alemães, né? E a minha mãe também. E os vizinhos ali todos eram do Nordeste e falavam português, né? E aí, como fazer para aprender a falar o português? Aí o pai me colocou na escola, né? Um ano antes. Eu lembro ainda da escola Pedro Álvares Cabral, era o nome da escola. E aí era interessante, porque no caminho da escola, os meus colegas sabiam que eu falava alemão, quer dizer, eu falava alemão, não sabia nem me comunicar direito com eles, sabia o básico, né, em português. Aí eles achavam engraçado, assim, o meu jeito de falar diferente, daí eles queriam saber como é que era um passarinho em alemão, como é que falava cobra em alemão, sabe? Então, foi um período, assim, muito gostoso, Uhum. né? Essa troca de aprender uma outra língua. E aí eu me formei ali, nós vínhamos estudar na cidade, né? Fazer o colegial, né? Do quinto ao oitavo ano, né? Na época era série ainda, né? Hoje é ano. Eu lembro que o pai trazia a gente de Brasília, né? De Brasília, porque não tinha asfalto, era terra, né? Era barro, não tinha a formação do lago ainda, né? Era antes da formação do lago de Itaipu, isso. E eu sei que era muito difícil. Meu pai sempre deixava bem claro: vocês querem estudar? Eu levo vocês, né? Levo. Mas se der problema na escola, se tirar nota baixa, o cabo da enxada tá esperando. E Uhum. eu não gostava muito de ir pra roça, eu achava difícil. Então eu caprichava, sabe? Era uma aluna quietinha, atenciosa, estudiosa, né? Me esforçava o máximo, né? E meu irmão também. E esse transporte era compartilhado com um vizinho nosso também que tinha uma Brasília. Então, uma semana meu pai levava e outra semana a minha mãe, né? Aí mais tarde surgiu, aí a prefeitura botou o ônibus, mas também com toda dificuldade, poeirão. A gente usava aquelas camisetas brancas, chegava aqui no colégio, no Graciliano Ramos, vermelho de sujeira, sabe? Uhum. Mas enfim, foi assim, sabe? Até chegar o asfalto. Eu sei que enquanto não tinha asfalto, eles deixavam a gente lá na linha São Paulo, lá em cima na Santa Cruz ali. E a gente ia a pé para casa, porque dava uns 6 quilômetros até a residência ali dos meus pais no Correia Porto. E não tinha, porque o ônibus não entrava, né? E assim foi, fomos estudando, estudando. Aí terminei o ensino fundamental. Aí eu queria fazer o ensino médio, mas na época só tinha contabilidade. Até comecei, era à noite, né? Eu não gostava, tinha muita matemática, não gostava de matemática. Não me deu certo, abandonei. Aí depois entrou, eu fiquei sabendo que tinha o magistério, que abriu o magistério. Aí eu fui, tinha já a primeira turma, eu fui da segunda turma. Olha só quanto tempo, isso lá em 1985, 84, né? Uhum. E aí eu comecei a fazer magistério à tarde. Vinha de ônibus também, ônibus da. Mas na época ainda a gente tinha que contribuir, como não era totalmente pago pela prefeitura, a gente tinha que pagar.
E assim foi, né? Estudando. Aí, em 1987, a comunidade me chamou para dar aula, né? Eles ficaram sem professora. Tinha a escola Barão do Rio Branco lá, na linha São Paulo. E aí a comunidade veio me convidar para dar aula, mas eu não tinha me formado, eu ainda estava no terceiro ano do magistério. Meu Deus, e agora? Mas enfim, acabei aceitando, né? Hum. Isso foi em junho de 1987, comecei a trabalhar ali. Então, ali foi o meu começo, né? Na época era carteira assinada, não era concurso, né? Sim. E, e foi assim, eu sempre digo, a professora Keile, não sei se você conhece a professora Keile Rocha, ela foi minha aluna, né? E eu sempre falo que elas foram meus cobaia, né? Porque eu aprendi com eles a dar Uhum. aula, né? E ali tudo começou. E os dois, assim, imaginavam durante a infância, adolescência, você, antes de surgir a oportunidade de entrar no magistério, né? Imaginava em se tornar professor, sonhava com isso ou tinha outros planos? Bem, eu, então, continuando a minha história, né? Eu, quando cheguei daí em Quedas do Iguaçu, fazendo o ensino médio, só tinha o técnico em contabilidade. E eu fiz o técnico em contabilidade, então sou formado em técnico, com registro, inclusive, né? Porque na época você podia, era um técnico mesmo, podia registrar. E aí eu comecei isso de até abril, né? Eu não conseguia serviço. Daí eu lembro até hoje ainda, né, que eu fui, a minha mãe sempre foi muito religiosa, muito devota. Eu fui para casa na Páscoa, início de abril, não, 19, lembra da 19 de abril era a Páscoa. Eu fui para casa, falei para mãe, mãe, eu vou ter que voltar para casa porque eu não consigo mais, o Valério que era meu irmão lá, eu não posso mais ficar lá e não arrumo emprego, vou ter que voltar, vou ter que parar de estudar e eu não queria, não sei o quê. Não tem como me ajudar, e daí eles não tinham como me ajudar, porque o dinheiro que eu tinha levado estava acabando, e que eu tinha levado de casa, né? Que eu tinha já minhas coisinhas, quando vendi, levei. E daí ela disse: eu estou rezando uma novena e você vai arrumar emprego. Daí eu disse: ah, tomara, mãe. Aí no final de abril ela escreveu uma carta para mim, eu recebi uma carta dela e ela me dizendo o seguinte: na minha novena, as velas começaram a foguinho bem baixinho. E hoje o fogo está bem alto. Até início de maio tu vai arrumar emprego. Daí eu fiquei feliz da vida. Eu fui aguentando, né? Fui segurando. Dia 5 de maio me chamaram para a empresa, para me trabalhar na empresa, realmente. Então, dia 5 de maio de 82 foi o meu primeiro registro em carteira, que eu comecei a trabalhar como vigia de portão da empresa lá, né? Não tinha nem 18 anos ainda, com 17 anos eu já estava trabalhando na empresa. E daí fiquei feliz, continuei trabalhando, daí fui para pensão, daí, né, trabalhando e estudando. Eu tinha que trabalhar, hoje o pessoal trabalha, né, tá aí a escala 6 por 1, não sei o que, né, eu lembro do trabalho, né, realmente isso é escravizante, e eu senti isso como era escravizante, porque eu trabalhava 12 horas por dia, das 6 da manhã às 6 da tarde, 6 dias por semana, só tinha um dia Uhum. de folga e estudava à noite, então foi difícil demais, tanto é que não deu um ano de trabalho nessa função, eu estava desidratado, eu estava anêmico, porque eu não almoçava, eu passei fome muitas vezes, porque você não podia abandonar o posto onde você estava, você levava comida de casa às 6, né, tinha que preparar de madrugada para fazer, e às vezes azedava a comida, você ficava sem comer o dia todo, não podia sair, então foi onde eu passei fome, me desidratei, fiquei anêmico, né, totalmente, às vezes não tinha nem água para beber, você não podia sair, então aquilo fui levando assim, né, até que aí me chamaram, aí eu fiz curso, eu era, imagina, colono polaco, né, porque a minha mãe é polonesa, Uhum. então eu até hoje bom, você deve saber minhas histórias, porque em sala de aula eu falava, né, eu fiz curso de português, eu fiz curso de datilografia na época, eu tive que fazer um curso de português para aprender a falar. Como aprender a falar? Não, eu falava português, mas aquele português assim, tipo, cori, a caroça, né, e os alunos davam risada de mim no ensino médio, imagina, falando isso.
Aí eu fui fazer um curso de português para me aprender a falar e escrever corretamente. Corretamente, não corretamente, né, como eu falava. É corretamente. Não, tem que ser corretamente. E aí eu aprendi realmente, o curso foi tão bom para mim, que eu passei a ter um diálogo, um português correto, tão bom que aí eu comecei a ensinar os outros também, né, a falar corretamente. E, e a defender e escrever monografia para as pessoas. Tanto é que na minha época, já formado daí no ensino médio, eu tenho no meu 9, 13 monografias de pós-graduação eu defendi para os meus colegas. Defendi não, eu escrevi para os meus colegas. Uhum. Elas rascunhavam e eu corrigia e colocava na ordem, né? Tudo certinho para daí elas digitar e datilografar no começo, depois digitar e entregar. Então, eu que era o corretor de português para as monografias das minhas colegas, e eu não tenho a língua portuguesa, não tenho o curso, mas com o curso me deu essa oportunidade. Aí comecei a trabalhar na empresa, então, e ali um ano eu passei para o escritório, e aí auxiliar escritório, auxiliar de departamento pessoal, e assim fui crescendo dentro da empresa. Trabalhei 18 anos naquela empresa, entrei lá como servente, trabalho básico, e saí de lá como gerente de compras, né, de vendas, gerente de vendas e transporte. Então eu cresci muito dentro daquela empresa, né? E daí em 94, com o ensino médio, eu completei o ensino médio em 85, casei pela primeira vez, né? Em 85, início de 85, eu terminei em 84, em 85 casei, daí continuei trabalhando na empresa, cresci dentro da empresa como encarregado, aí fui indo, né? A minha vida foi melhorando bastante. Aí com a minha ex-esposa tivemos uma filha, né, que mora em Cascavel hoje, a Bruna Cristina, que tem 2 netinhas já maravilhosas, 2 filhas que me deu 2 netinhas maravilhosas. E aí em 85, 84, 94, desculpa, eu comecei a fazer faculdade. Dia dia 1º de abril foi o primeiro dia para faculdade, fazer História e Geografia. Fazia História e complementei em Geografia. Então, me formei e especializei em Geografia. Em dia 19 de abril, me chamaram para ser professor no ensino fundamental. Foi a primeira entrada em sala de aula como professor. A minha ex-esposa era professora, sempre foi também, e também começou cedo. E daí, conversa dela, influência dela, no caso, a diretora pediu para ela se não tinha um professor para dar aula de história para uma turma lá que eles tinham expulsado o professor da sala, que eles não queriam aquele professor lá. E não estava dando certo. Daí ela falou, tem o Vilmar, que está fazendo história. Mas ele começou agora a fazer. Imagina, eu tinha recém começado, tinha ido 2 semanas na aula. Daí fui para a sala de aula. Mas me preparei tanto, ela me ajudou, me preparei tanto para dar aula, que os alunos chegaram para a diretora, é esse professor que nós queremos. E eu tive que continuar, me dei bem, consegui, captei a atenção da turma, consegui dar aula, e de lá para cá, continuei dando aula até 2025, né? Quantos anos o senhor ficou na empresa que trabalhava antes? 18 anos eu fiquei na empresa. Mas aí você lembra em que momento, assim, você decidiu, ah, não, agora eu quero fazer uma faculdade e seguir para outro ramo? Foi já no início da década de 90, né? Que eu queria ir em 90 na verdade foi em 94, né? 93 eu tinha pensado em fazer faculdade, parei, mas eu queria fazer direito. E daí a minha ex-esposa não concordou. Aí daí ela falou, você tem que fazer administração, for para fazer, né? Daí em 94 fiz a faculdade de administração na UniOeste com segunda opção para matemática, na UniOeste Cascavel. Não passei para administração. Aí fui fazer na UniOeste em Presidente Prudente. E lá eles me chamaram para fazer História e Geografia. Na época, chamado de Estudos Sociais, né?
Começava com história e depois você escolhia, especializava em história ou especializava em geografia. E lá eu passei, estava começando, estava indo foi a primeira semana na aula lá, a Unioeste me chamou para matemática daí, que é a segunda opção. Daí para mim fazer matemática, daí eu fiquei na dúvida. Daí só que eu estava gostando da história da geografia, eu disse, não, eu vou continuar lá. E daí desisti, não fiz matemática. E daí, como eu fiz história e geografia, com essa intenção de ir para a sala de aula. Sim. E até então, eu para mim falar em público e pensar em uma sala de aula, mas nem a Deus, para ter ideia, eu comecei a fazer magistério, depois que eu me formei em ensino médio, eu comecei a fazer o magistério lá no curso, com essa intenção de ser professor e tal. Aí fiz magistério, estava indo beleza, estava gostando e tal, daí tinha que fazer um trabalho, um grupo de 4 pessoas. E aí alguém tinha que apresentar. Ninguém queria apresentar. Aí foi para sorteio, e eu fui sorteado para se apresentar o trabalho. Até hoje eles estão esperando para mim apresentar o trabalho, porque eu fugi da escola, não apareci mais. Desisti do curso de magistério para mim, com vergonha de apresentar um trabalho Ai. em sala de aula. E não fiz, não acabei o magistério, né? E Imagina. daí, mas aí mais tarde, daí gostei, né? Comecei a me dar bem na escola e sempre me preparando, sempre, nunca entrei numa sala de aula, mesmo o ano passado, no início do ano, para mim entrar numa sala de aula já com todo o domínio, eu tinha que me preparar. Eu tinha que preparar antes, deixar tudo certo, daí para mim começar para mim dar aula. Então eu nunca entrei numa sala de aula sem um bom preparo para dar aula. Sim. Eu, na verdade, sim. Eu não pensei em ser professora. Quando criança, nunca imaginei ser professora, mas eu queria ser médica, queria ser pediatra. Uhum. Mas para aquela época era muito difícil, né? Não tinha faculdade por aqui. E nem eu ouvi o Mar também comentando, ele teve que ir para São Paulo, né? Fazer a formação dele. E aí meus pais não permitiram, né? Era muito difícil naquela época, né? Então, eu venho de uma geração que a mulher era do lar, né? A menina era educada para casar, né? E eu sempre fui muito rebelde, né? Eu estava sempre contra aquilo que estava sendo ditado na época. Eu queria algo mais para minha vida, né? Eu não queria ser só do lar, né? Eu queria uma profissão para mim. Né? Então, médica não deu. Mas aí surgiu a questão do magistério, né? Aí fui ser professora. É mais ou menos parecido, né? Cuidar de ficar com criança. Uhum. E aí eu escolhi o magistério, né? Entrei, comecei a fazer. Lógico que a gente teve que, assim, superar muitas questões, né? A gente era do sítio, bichinha do mato, né? Muito tímida, faltava muito conhecimento. E eu sempre fui muita, assim, eu tinha muita sede de aprender, né? Eu ia para a biblioteca, eu gostava de pegar os livros mais grossos, assim, para ler. Eu lia Luz e Vela, você acredita? É. Uhum. Aí não podia deixar a luz acesa porque gastava, que tinha que dormir. Aí, às vezes, eu queria muito terminar, continuar o livro, né, dar a sequência. Eu levava uma vela no quarto e lia a luz de velas. Que legal. E aí, o que eu quero perguntar agora é que vocês começaram a dar aula em épocas diferentes da vida. Mas eu quero saber se vocês lembram, qual foi o sentimento, como foi a primeira vez que pisaram numa sala de aula pra dar aula. Como eu já falei, né, no dia 19 de abril de 94, entrei a primeira vez em sala de aula. Assim, antes nunca pensando em ser um professor, mas eh, meu sentimento no momento era que a partir dali queria ser professor. Só que para isso eu precisava me preparar muito. Então, eu me preparei bastante. Mas o sentimento, sabe, é diferente, assim, não sei na época como que era essa coisa, principalmente quando eu entrar numa sala de aula onde era uma turma rebelde, era uma turma já
comprometida, que os professores reclamavam, justamente porque naquela época tinha já uns moleques que incomodavam muito, né? Mas eu, com aquela cara, eu entrei assim com a cara meio fechada, sabendo da situação, bem preparado, e encarei os moleques como eu, uma estrutura física que me dá uma vantagem, né, um pouco também, porque sou grande, né, 1,87 e eu era bem entroncado. Então, os moleques também tremeram na base. Quando viram aquele monstro na sala de aula, eles ficaram com medo dele. E eu falei, eu já cheguei falando, né? Olha, assim, 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 estou aqui para dar aula para vocês, mas eu quero que me respeitem, assim como eu vou respeitar vocês, eu quero que vocês aprendam, né? E é isso que a gente vai fazer aqui para vocês. E comecei a explicar conteúdo, a dar atividade, a mostrar o que tinha que ser feito, e eles gostaram por causa da minha imposição, Uhum. né? Mas também os que queriam aula adoraram, porque viram que tinha um professor que os outros tiveram que respeitar, e os que que queriam fazer bagunça ficaram quietos e começaram a gostar da aula, né? E isso me fez com que eu tomasse um gosto tão grande por ser professor, que eu via a oportunidade de ajudar pessoas que não estavam querendo. Então, por isso, e por onde eu passei toda a minha vida, você me conhece como que, né? Eu sempre fiz o melhor possível para justamente para fazer com que aqueles alunos que tinham certas dificuldades ou que não queriam passassem a gostar. Tanto é que eu era o professor que conseguia dar aula para turmas rebeldes, turmas muito Disciplinas. Uhum. indisciplinadas, né? E sempre consegui. Me estressava muito, exigia, às vezes tinha que brigar, tinha que ser mais firme, meio estúpido às vezes até, né? Mas justamente para fazer com que eles respeitassem os que queriam a aula, né? E, então esse sentimento sempre me carregou, né? Desde do início lá de que quando eu comecei a dar aula. Eu acho que foi assim muito bom aí de um tempo, quando começou a ser, nós tivemos aí até, vamos ser bem sinceros, até a pandemia, era gostoso, muito gostoso dar aula. Eu nunca saía decepcionado, mas da pandemia para frente ali começou a ficar muito difícil, difícil mesmo. Então a gente vinha se estressando demais, porque o aluno não queria mais estudar, Uhum. ele só queria saber de ter nota, porque viu aí na pandemia que foi toda uma situação, né, para passar panos e tal, e muitos alunos que não queriam estudar sabiam que se ele não estudasse ele ia passar de ano igual. Então, e eu não gostava disso. Eu acho que o aluno que não estudou e que não tem capacidade de passar de ano não deveria passar. E isso começou a me deixar muito mal, muito mal. Tanto é que eu tive um microinfarto na escola, né? E hoje colho essa situação aí de estresse muito grande, porque além da ansiedade, o estresse me judiou demais, que eu fui parar nos cardiologistas, onde me implantaram 7 stents no peito, né? Hoje eu carrego comigo 7 molinhas no coração para evitar os infartos aí, para não, senão hoje eu acho que estaria morto já. Ai, foi um sentimento, assim, de bastante insegurança, né? Mas, assim, de uma vontade muito grande que eu percebia que ali era o meu caminho para conquistar aquilo que eu queria, né? O conhecimento, quebrava uns paradigmas, eh, a insegurança também, porque, assim, eu estava pegando algo novo, né? Ir para a sala de aula, eu não tinha minha formação, não estava formada ainda, né? E não foi muito fácil, mas me adaptei rapidinho, né. Aí eu sei que meus alunos e olha, eu comecei com uma classe multisseriada. Uhum. Eu dava aula para o 1º ano, segundo, terceiro e quarta. Primeira série, né, primeira série, segunda série, terceira série, quarta série. Tudo num período só, as 4. Foi um desafio,
sabe? Você dominar as 4 turmas, né? Numa sala só, numa manhã. Você dava aula primeiro pro primeiro ano, passava atividade. Primeira série, desculpa. Segunda série, você dava aula, passava atividade. Enquanto isso, você dava aula para a terceira série, depois quarta, depois você voltava para a primeira série. E na época, a professora era também que limpava a escola, Uhum. é que fazia o lanche, né? E o interessante é que eu lembro até hoje a questão com o salário. Eu comecei ganhando 80% do salário mínimo. E a comunidade, ela fazia alguma festa para complementar ou arrecadava algum dinheiro para me ajudar, né? Porque era pouco, né? Dar aula para 4 turmas, ainda cuidar e tudo, mas foi um desafio onde eu aprendi muito, né? Foi o começo de tudo, né? Eu até lembro de alguns alunos, como eu falei, da Keile, da Graciele, do Andrei, do Alencar. O Andrei hoje tem farmácia, farmacêutico, né? A Graciele, É o André Galo, né? é, a Graciele é professora municipal, a Keile também tem o Adelar, né? Quase se aposentando já também. E assim, eu tenho fatos, eu lembro assim da primeira turma, do menino que queria ser boiadeiro, o Adelar não, o Alencar. Alencar queria ser boiadeiro, né? E o pai dele tinha plantio, né? Plantava soja e tal, não tinha boi. Mas hoje eu vejo ele, a distância que eles moram lá pro Pará, na longe, e ele lidando com o gado. É, lidando com o gado, com o seu cavalo, montado no cavalo. Então eu lembro, né, que ele Uhum. dizia lá na primeira série que ele queria ser boiadeiro. E eu nunca esqueci disso. E depois de vocês iniciarem essa jornada, então vocês devem ter passado por muitas escolas diferentes, muitas turmas diferentes. Quero saber um pouco onde que vocês já trabalharam e com quais turmas. No caso, como me disseram antes, cada um era de uma área, né? Então, o professor Vilmar era do estado, dava aula para o estado, e você para o município. Mas eu quero saber que turmas que você pegava, depois de ter pegado também, né? É multisseriado. O multisseriado, depois, quando mudou, né, evoluiu, quais outras turmas dava aula? Eu comecei lá, como eu disse, com história, dando aula de história para o 8º ano, né? E depois, ano seguinte, eu comecei a pegar aula de história para sexto, sétimo, oitavo, nono, né? Aí, quando eu me formei, que eu fui passar para o ensino médio, daí na faculdade, que daí eu fiz a faculdade, em 97 eu me formei, e aí eu comecei a pegar ensino médio, né? Trabalhar com ensino médio também. Mas daí, dentro do ensino médio, eu pegava fundamental e ensino médio, tinha que trabalhar. Aí eu comecei a pegar praticamente só geografia, né? Mas muitas vezes, no começo, como eu era CLT, eu não, hoje é PSS, na época era o CLT, eu não tinha concurso ainda. Eu só vim ter concurso, passei no concurso em 93. Eu assumi em 2003, desculpa, em 2003. E até então eu trabalhei com CLT, mas como CLT, eu trabalhava à noite, porque de dia eu trabalhava na empresa, até 2000. Daí eu saí da empresa, né? Porque eles chegaram à conclusão de que eu devia ser professor, já que eu estava como professor, que eu não precisava mais ficar na empresa, nem me dera conta. Mas eu já não suportava mais a empresa, já estava me judiando demais. Como gerente, o sufoco é muito grande também numa empresa. Às vezes você fala, né, de ser professor é estressante, mas trabalhar numa empresa com cargos numa empresa é, é estressante, principalmente numa empresa grande. Você tem que trazer resultado. O único objetivo lá é resultado, resultado, resultados. Se não der resultado, a pressão vem. E aí eu continuei, daí saí da empresa, daí comecei a pegar aula, mais aula. Cheguei a ter trabalhar 60 horas, 60 aulas por semana, né? Mas daí eu pegava geografia, história, filosofia, sociologia, ensino religioso, tudo que era nas humanas, eu conseguia pegar aula. Eu cheguei a ter ensino religioso, geografia, história e filosofia num ano. Eu trabalhava, né? Outro ano, daí, ao invés de pegar filosofia, eu peguei sociologia, né?
Mas eu adorava dar aula nisso, porque daí eu só estava no colégio, só trabalhando, né? E aí o ensino médio, que era essas aulas, mas daí também tinha o fundamental, né? Que era de sexto ao nono ano que eu tinha que pegar, tinha que trabalhar também. Então, era uma multisseriado praticamente, né? Você trabalhava, saía de um sexto ano e ia para um terceiro ano do ensino médio. Já pensou? Sair de uma sala de sexto ano, olha totalmente a mudança no conteúdo, na estrutura para dar aula e tal. Então você tinha que carregar um monte de material sempre para você ter esse trabalho, para essa diversificação toda, né? E daí quando passei no concurso, daí só geografia, daí fui me preparando para me especializar só, pegar só aula de geografia. E aí chegou um momento que daí no concurso você pega as 20 aulas, no caso era 20 aulas, você pega 20 aulas de geografia. Daí se quiser complementar, pega o que tem também, né? Pegar mais aula. Mas daí em 2003, como eu falei, que eu passei no concurso, eu me preparei tanto para fazer esse concurso pelo estado, que eu passei em quarto lugar no estado do Paraná. Eu fui o primeiro a assumir a turma na minha região lá de Quezos do Iguaçu. E com louvor, foi muito bem. E, nossa, eu fiquei. Então, estudar vale a pena? Vale a pena. Você sempre vai ser bem, né, classificado, você vai colher frutos bons, né? E aí, em Quezos do Iguaçu, eu fiquei até 2004 lá, né? Em 2005, viemos embora para Cascavel, onde eu morei um ano em Cascavel. Ali não deu muito certo. Aí eu acabei me separando com a mãe da minha filha e vim passear para Santa Helena. No início de 2006, conheci a Thalia. E estamos até hoje daí aqui em Santa Helena e eu trabalhei um ano, daí em 2006 morava em Cascavel e trabalhava lá e aqui. Aí peguei aula no Positivo, aqui no Colégio Santo Antônio, peguei aula no Graciliano, né? E daí transferi meu concurso para cá. Em 2007 assumi ali no Graciliano meu concurso e, e, e fiz um novo concurso, mais de 20 horas, né? Que daí passei também, e daí assumi as 40 horas. E no Graciliano eu trabalhei então 2007 até 2014. É. E onde eu fui em 2009, daí me elegi diretor do Graciliano, então fui diretor no Graciliano também. E daí em 2015 eu transferi para o Castelo, que fiquei até 2025, né, então no Castelo, né, trabalhando daí só no ensino médio. Então essa é um pouco da minha trajetória aí, né? Nossa, eu chega a dar um frio, sabe? O coração bate rápido. Mas ó, eu comecei lá no interior, né? Aí eu trabalhei na escola de subsede, né? Depois eu trabalhei na Inês Mocelin, aqui na cidade. Depois da Inês Mocelin, eu fui para Criança Esperança, né? Naquela época, tinha muita perseguição política. Então, como eu entrei nessa questão também, eu era filiada ao sindicato, ao Sismusa, eu era muito atuante nessa área também da política, então a gente era mais visada. Então, quando acontecia uma mudança de administração, geralmente os professores eram mudados de escola, né? Então, eu estava na Inês Mocelin, eu fui para Criança Esperança, foi um período muito bom, né? Na Criança Esperança, eu trabalhei vários anos ali, e até tem um pau-brasil nos fundos da escola ali, que foram plantados pelos alunos com os quais nós desenvolvemos um projeto ali, que está o pau-brasil até hoje, enorme, coisa mais linda. Eu passei pela Secretaria de Educação, né? Ali foi um divisor de águas para mim, né? Foi na gestão do Jussi, né? Que eu passei a trabalhar na coordenação de História e Geografia. Aí também você
Quando eu passei a trabalhar na Secretaria de Educação, a gente tem que romper com a sala de aula, sabe? Romper com vários medos. E foi uma ruptura para mim, para o surgimento de um novo profissional, de uma nova pessoa. Eu sou muito grata por aquele período que eu vivi ali, que eu trabalhei ali. Que assim, eu tive muita formação na área de história, na área de geografia, que a gente ia até Cascavel, né? Nós tínhamos cursos lá e assim, me deu um conhecimento muito grande, né, que eu adquiri ali. Então é um período assim que eu sou eternamente grata, né? Depois eu trabalhei, no período justo, trabalhei 3 anos na Secretaria de Educação, depois mais 2 anos do período do COPAT. Então, assim, foi assim, acho que todos os professores deveriam passar pela Secretaria de Educação. E, e passar pela educação, para mim, é algo espetacular, sabe? Com tudo que eu vivi nessas escolas que eu trabalhei, que eu encerrei minha atividade na Escola Marechal, né? Depois da secretaria eu fui para Marechal. Ali também foram anos maravilhosos, né? Que eu trabalhei ali. Eu trabalhei também na sala de recursos, né? Como psicopedagoga, né? Eu me formei em magistério, depois eu fiz pedagogia e a pós em psicopedagogia, né? Eu gostava muito dessa área também de trabalhar com as crianças, esse lado do emocional, do psique deles, né? E eu era muito de abraçar, acolher meus alunos, né? Tanto que eu digo até hoje que o espaço da sala de aula, pelo menos para mim, é um espaço de muito amor. É o lugar que você mais ouve a palavra eu te amo. E assim, é uma pena, né, que as pessoas às vezes crescem, vão depois para e esquecem tanto disso, né? Mas para mim a educação, ela tem que humanizar. Eu acho que é esse papel que ela fez em mim como ser humano, né? Que começou lá no interior, o bichinho do mato, que não tinha livro, não tinha nada, né? Buscava revista de amigos, gibis, sabe? Do Tex, não sei, que era na época, as pessoas liam, mas onde eu chegava que tinha uma revista de moda, de informação, ou de quadrinhos, um livro, eu sentava no canto para ler, porque eu queria ler, né? E a gente não tinha acesso, a gente não vinha de uma cultura da leitura, né? Mas eu tinha sede de aprender. Então, a educação me deu uma formação eh, de cidadã e de pessoa que eu não vou encontrar em outro lugar, entendeu? Então, para mim, a educação é fundamental quando Sim. ela humaniza. Lógico, o sujeito tem que estar aberto para isso, né? Uhum. Agora que vocês já contaram um pouco da história, da trajetória toda na área da educação, como aposentados, o que vocês diriam que mais sentem falta da sala de aula, assim, e qual memória, qual lembrança vocês guardam com carinho para sempre desses anos em sala de aula? Bem, eu depois de 42 anos de trabalho, né, 30 anos de sala de aula e mais as empresas todas, né? Como disse da empresa, eu não sinto nada de saudade de trabalhar numa empresa, né? Porque era sufocante realmente, mas de sala de aula, como você disse, me aposentei em abril do ano passado, 2025, e o que até hoje, onde eu passo, onde eu chego, né, que encontro os alunos, como aqui, por exemplo, quantos aqui tinham, né, que tem aqui que foram meus alunos, e a satisfação é dizer: "Ô, professor Vilmar", vai no mercado, vai numa loja, vai em qualquer lugar: "Ô, professor Vilmar, que bom te ver". Então, isso é uma satisfação. E a satisfação de sala de aula era justamente você ouvir de certos alunos, como vários alunos, as primeiras aulas, quando começava o ano, aquela ansiedade, nossa, eu ficava muito ansioso, né, as turmas que eu ia pegar e tal. Aí começava a dar aula e tal. Daqui a pouco o aluno chegar e dizer: "Meu, eu odiava geografia e eu tô gostando de geografia. Tô gostando de geografia, professor. Você está fazendo eu gostar de geografia". Tantos que muitos alunos, inclusive, foram fazer o curso de geografia. Hoje nós temos professor no município de Santa Helena
que fez geografia por causa do professor Vilmar, né? Como o Arthur, por exemplo, é um exemplo, né? Que fez geografia. Então, são satisfações que nos deixam, assim, muito felizes com isso. E o meu prazer realmente é ouvir isso. Professor Vilmar, eu gostava das tuas aulas, eu não sei o quê. E só para dar um exemplo aí bastante claro, em Cascavel, só trabalhei 1 ano em Cascavel, mas nós tivemos uma clínica de olhos em Cascavel, onde a atendente, a enfermeira, olhou minha ficha, Vilmar de Souza, ela olhou para mim e disse, você é o professor Vilmar? Disse, sou. Você foi meu professor. Que Eu legal. gostava das tuas aulas, professor. Ai, Aí eu vou para dentro da sala do médico, para o médico me atender, pegou minha ficha, professor Vilmar, você aqui, quer dizer, o oftalmologista, lá, o médico óptico estava lá, foi meu aluno também, né? Uhum. E eu lembro de você porque eu amava tuas aulas. Olha só, isso é satisfação. Ele me emocionou muito. Isso é gratificante você ouvir isso. Então, Sim. aí são coisas que deixam assim muito feliz. E a aposentadoria veio por acaso, depois de tanto tempo, realmente, né? Pedi aposentadoria, logo saiu. E hoje, saudade de sala de aula, saudade dos alunos, saudade da aula, de sala de aula, não tenho. Não Aham. tenho, eu sou sincero. Encerrei, não tenho assim vontade de voltar a dar aula nem nada, mas saudade do aluno, saudade daquela relação do aluno, de você chegar, ganhar um abraço, dar um abraço, ser reconhecido. Isso sim, isso a gente tem saudade. Mas no mais, e daí eu estou bastante envolvido no sítio, né? Não parei até hoje, aposentei, mas não parei, né? Estou trabalhando direto no sítio lá, a gente tem bastante serviço, já fizemos muita coisa lá. O sítio está ficando bonito, nosso sítio Libelo está ficando lindo lá, né? Então, estou Arrumou um novo satisfeito. trabalho. Amei, amei. Venho da roça, tenho conhecimento, então sei como fazer as coisas e isso me satisfaz, me deixa muito grato. Imagino. O que eu mais sinto falta da escola é a convivência com as crianças, né? Essa interação, o abraço. Gente, às vezes aquela criança é o único momento que ela tem alguém que fala: "Eu gosto de você". Uhum. Agora eu me lembrei de uma situação, de uma aluninha que eu tive, ela era indígena. Eu Uhum. sempre tive alunos indígenas, né? E era um prazer dar aula para eles. Um dia eles tinham educação física. E eu sempre acompanhava o professor, né? Era depois do recreio, ia com o professor até na sala. E ele pegava as crianças e saía. Mas um dia lá, ela ficou na sala, não foi para educação física. Aí ela olhou assim para mim, falou assim: "Prof, por que ninguém gosta de mim?". Gente, eu quase morri naquela hora. Eu falei, não posso falar o nome dela, né? Eu falei Sim. para ela assim: "Mas eu amo você, do jeitinho que você é. E tem mais gente que ama você". Gente do céu, você não tem ideia como aquilo, sabe, assim, abriu o coraçãozinho dela, porque ela achava que ninguém amava. Então, essa diferença de sala de aula. Depois desse dia, todo dia eu ganhava um bilhetinho, um coraçãozinho com "Eu te amo". Tanto que eu tenho uma caixa em casa guardada, até eu estava olhando ontem, essa Uhum. semana, de cartinhas. Tem lá de 80, 89, sabe? Até eu me emocionei. Sim. Então, gente, é ali que tudo começa, Uhum. né? O acolher. Precisa acolher essas crianças, elas não têm isso em casa. A gente não sabe. E eu aprendi uma coisa: você pode mudar a vida dessa criança, mas você não consegue mudar a vida da família. Então, pra gente finalizar agora, eu gostaria que vocês pensassem, assim, se pudessem conversar com aqueles jovens lá atrás, antes de se tornarem professor, ou talvez pensando em alguém agora, que tem esse desejo de ser professor, que conselho que vocês dariam já tendo, né, toda essa trajetória, passado por tudo isso? Como eu contei um pouquinho da minha história aí, desde quando eu comecei, é uma coisa que a gente sente bastante. Eu via, estava vendo assim os professores novos que estão aí, alguns, né, nem todos, mas alguns, a gente tem que ser sincero.
Parece que não se preparam para dar aula, né? Estão ali por fazendo um bico. E isso é muito triste para a educação. Eu vou ser sincero para vocês. Para ser professor, você tem que ter amor, tem que ter vontade. E outra, tem que ter disponibilidade. Você tem que ter capacidade de você se preparar bem, estudar, ler, buscar informação, preparar material, queira ou não queira. Ah, eu não ganho para trabalhar fora. Mas quando você vai ser professor, você sabe que você vai ter que trabalhar em casa, você vai ter que trabalhar fora, você vai ter que levar material para casa. Não tem como. Não tem como. Só na escola você não consegue. E se você não está disposto a fazer isso, então muda de profissão, né? Apesar de tudo isso, apesar a valorização, precisa ter valorização, lógico. Então nós precisamos muito lutar pela nossa classe, lutar pela a nossa valorização, porque está um pouco desvalorizada. Mas para os jovens aí que queiram ser professor, se preparem. Para você entrar numa sala de aula para dar aula, se preparem. Fazem o melhor possível, porque a satisfação que você recebe de um elogio de um aluno é porque é a recompensa daquilo que você fez fora dali, fora da sala. A crítica que você recebe de um aluno é por aquilo que você deixou de fazer. Quando você não tenha essa disponibilidade ou não tem essa vontade de se preparar, você vai receber críticas. E essa crítica é plausível, ela é digna justamente de um aluno que quer mais, que quer coisa a mais de você e você não está dando. Então, como professor, você tem que ter essa disponibilidade e se preparar. Não seja professor simplesmente por um bico. Isso é um crime para a educação. Eu diria que, como o Vilmar já falou, é necessário muito amor, principalmente quando você pega os anos iniciais, né? Eu acho que até quem trabalha em CMEI, né, trabalha com educação infantil, é na sala de aula que você percebe todas as diferenças sociais, todos os nossos problemas sociais, como eu já te falei dessa criança, né? Tem criança que chega na sala de aula com fome, no caso dessa menininha que eu falei, muitas vezes eu levava comida para ela, botava escondido na bolsa dela, para levar para casa para comer. Então você tem que ter muita empatia e você tem que ter muita vontade de querer aprender e olhar para o outro, para aquela criança, e lutar por ela. Fazer tudo o que é possível e não desistir jamais. Desistir quando você vê que você já fez tudo e não deu. Mas faça. Faça pelo teu aluno, te prepare o máximo possível, leia muito, quebra paradigmas, vá em busca do conhecimento, né? Que ser professor não é fácil. É, é um dom, lógico, é uma profissão, ela deve ser encarada como uma profissão. Como uma profissão, ela deve ser bem paga, porque ela forma o nosso cidadão, Uhum. né? Então, toda a consciência do conhecer passa pela escola, né? A formação de um sujeito crítico, né? De entender a sociedade, de entender o que é certo e errado, né? É necessário ter muita responsabilidade, né? E consciência de que mudar aquilo que você pensa para uma nova ideia não é ruim, né? É bom, né? Por isso que você não pode permanecer no velho. Senão eu teria ficado lá, né? Com os ideais dos meus pais, mas eles também me ajudaram. Se eu conseguir chegar aqui hoje, a minha mãe me incentivava muito. Não, falta mais um pouquinho, vai mais um pouquinho. Às vezes eu queria desistir e ela me incentivava. Ela fez 81 anos, né? E eu lembro muito bem disso, ela me incentivando, né? Que ela, como mulher, ela sabia das dificuldades de ser mãe, ser dona de casa e estudar e trabalhar fora, né? Então, principalmente para as mulheres é muito difícil, né? E quando você se aposenta, aí que fica mais difícil, né? Como que eu falei para você, lá no começo eu ganhava 80% do salário mínimo, era pouco, mas nós evoluímos, conquistamos, né, um salário mais digno, nós tivemos um plano de carreira, né, e salários implantados no município que valorizaram muito o profissional, mas na hora de aposentar,
os profissionais, principalmente do município, que são concursados, se aposentam pelo INSS. O salário cai demais. Então, você perde qualidade de vida, né? Muito, muito, muito mesmo. É diferente do Estado, né? Que tem a previdência própria. Então, ou seja, o professor se aposenta com o salário que ele está ganhando no momento, que é diferente do professor do município. Isso que nós já tínhamos nosso fundo previdenciário, né? Que não temos mais. Mas é ser professor também é ir à luta, não se Uhum. acomodar. Sim. Tem que ter muita consciência também de classe, né? Que você tem que ir à luta não só por você, mas olhar para os outros, para os teus colegas. É como um todo, Sim, não é algo individual. Você deve olhar para o coletivo sempre. com certeza. Então, agora eu quero agradecer, professora Thalia, professor Vilmar, por ter compartilhado a história de vocês comigo, com quem estiver assistindo. Como a gente viu ao longo da entrevista, são histórias muito diferentes, né? Vocês seguiram trajetórias muito diferentes, mas os dois guiados pelo mesmo amor pela educação, né? Porque justamente o que os dois falaram agora no final, para ser professor é muito mais do que você só ir lá na frente de uma sala e passar um conteúdo. Tem que ter amor pela profissão, e eu admiro muito todo mundo que segue essa área. E é isso, queria agradecer de coração. Eu até me emocionei aqui no meio da entrevista, foi uma conversa muito boa. Então, muito obrigada. Eu que agradeço, né, de você ter lembrado de nós, né, dessa possibilidade de falar. Lógico, a nossa história é muito maior, a gente teria muito mais coisa. Agora, relembrando aqui, nossa, voltar a falar tudo, tem tanta coisa para falar, mas é um resuminho aí do que nós éramos e o que fomos e o que somos hoje. Se somos hoje alguém aí na sociedade que ajudou a construir um pouquinho dos ideais de cada ser humano aí, já nos deixa muito satisfeito, muito feliz por isso. E eu agradeço realmente, né, minha ex-aluna, ter lembrado Sim. da gente, né, Giovanni? Eu fico muito feliz. E você sabe que você era um dos meus xodó na sala, né? Sala de aula você era maravilhosa, sempre foi. Apesar não, o bom era nós termos uma turma boa também, né? Tua Sim, turma com era uma turma certeza. boa. Eu adorava entrar na turma para dar aula. É uma turma que correspondia, né? E isso deixa a gente muito contente. Então, meu muito obrigado para você, né? E aquela mensagem: seja professor, mas seja professor com amor, com dedicação e com disponibilidade. Uma coisa, né? Se vocês não tiverem disponibilidade para ser professor, então não seja, Sim. né? Eu quero agradecer também o convite, eu fico muito feliz, né, de estar aqui. Eu quero agradecer também, fazer um agradecimento especial a todos os meus colegas, né, Uhum. de profissão que ainda estão trabalhando na educação de Santa Helena, os que já estão aposentados, que conviveram comigo, aprendi muito com eles, né? Então, assim, na educação, como professor, você não tem que ter medo de errar, porque o erro é o princípio da aprendizagem, né? A gente erra e aprende muito, né? Você não tem que ter medo disso. Sempre falava isso para meus alunos. Não tenham medo de errar, Hum. porque o erro te leva à aprendizagem. E hoje, eu sou o que eu sou, né? Se eu tenho conhecimento, se eu sou a Thalia, a professora Thalia, eu devo à educação. A educação que eu recebi na escola, né? eh, a, 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 a formação que eu recebi também nesses anos todos através da Secretaria Municipal de Educação, através dos cursos, das formações, né? Então, eu sou resultado disso tudo, né? Dos Hum. meus alunos, da convivência com os professores, com os meus colegas de trabalho, convivência com os pais, com os alunos. Então, eu sou muito grata a essa convivência, a essas pessoas que participam ainda, né, e fizeram parte da minha vida. Obrigada ao Correio do Lago pela Sim. oportunidade de estar falando um pouquinho sobre a nossa história. Ficou muito nítido para mim aqui que vocês fazem jus ao que disseram, que tem muito amor por essa profissão. E tanto nos anos iniciais como no estado, no ensino médio, vocês formaram muitas pessoas. Então, realmente acredito que tem muita gente que lembra com carinho, como eu tive aula com o professor Vilmar, eu lembro de você com muito carinho. Acredito que todos os seus alunos também lembrem de ti. E, novamente, só reforçando o que a gente já falou, é uma profissão essencial, justamente porque
forma todas as outras profissões. Então, novamente, obrigada e agradeço também a quem assistiu até aqui. Eu vejo vocês no próximo episódio do Fora de Série. Até mais!